Boa noite pessoal, galera. Como é que estão? Guardar mais um pouquinho, esperar entrar mais o pessoal e a professora Rosane para nós começar a nossa live falando sobre a prova da AFA, que será no domingo, falando um pouco das questões da redação, comentando um pouco do que pode vir a cair. Eu coloquei lá no meu site www.professorfabianomachado.com.br a prova de 2017, que é a prova que nós vamos dar uma comentada, onde nós vamos tirar as questões principalmente, ali comentando o que vem caindo e o que pode ser cobrado, tá? Pessoal, então daqui um pouquinho a professora Rosane entrando. Nós já começamos a conversar um pouco sobre a redação, tá? A redação e as questões de português da prova da AFA. Tranquilo? Alguém quer ir comentando alguma coisa, perguntando? Aí nós vamos discutindo, conversando. Só esperando a professora Rosane entrar. Eu falei com ela aqui pelo Whats. Ela já está entrando. Alguma pergunta mais sobre, assim, que vocês, alguma dúvida que vocês tenham? Eu vou comentar algumas coisas da redação da AFA. Ela tem uns detalhes importantes, um pouquinho diferente da redação da SpaceX. Então, isso é interessante vocês anotarem para domingo na prova, vocês lembrarem e cobrarem de si mesmo na hora de fazer esses detalhes, que são bastante importantes. Para quem tem o objetivo não só de testar, ver como é que está para a prova da SpaceX, e sim a aprovação. Bom, pessoal, eu vou começando aqui devagarinho, conversando com vocês. Quando a professora entrar, a gente continua nosso bate-papo aqui. A prova nossa, a prova da AFA, ela, ela tem, vamos dizer assim, um detalhe bastante importante, tá? Que ela nos traz textos, seja ele ano passado, foram textos principalmente foram textos que vieram trazendo poesia, trazendo fragmentos de leis. Oi, prof. Tudo bom, prof? Deixa eu botar som aqui, eu não estou te ouvindo. Está me Está... ouvindo? Sim, estávamos aguardando a senhora. Teu áudio, teu vídeo está sem som. Está sem Eu som. estou, eu estou ouvindo a senhora. Não estou te ouvindo. Deixa eu perguntar aqui se o Estou com pessoal... o áudio todo ligado. Deixa eu ver. Mídia, tudo ligado. O pessoal que está na live está ouvindo? Por favor, dê o Está todo retorno. mundo te ouvindo? É isso aí que eu perguntei para eles agora.
Eles estão ouvindo, prof. Alô? Eu estou ouvindo. A senhora está ouvindo agora? Eu já sei o que foi, porque eu estou usando o microfone de lapela e o microfone de lapela tem a mesma entrada do áudio. Eu tenho que usar o microfone, aquele microfone acoplado Ao fone mesmo. Só que, infelizmente, eu fiz uma besteira esses dias. Eu fui tirar o cabinho e arrebentei o fio. Aí eu vou ter que comprar outro para a gente fazer. Mas acho que tá dando pra ouvir assim, não tá? Tá bom, tá dando para ouvir, tá bem tranquilo. Então, tá beleza. Bom, eu estou com a prova que você me mandou aqui aberta. E aí eu vou Eu deixar você estava começar. comentando, estava Oi? comentando com o pessoal, lhe aguardando, que a prova da AFA é uma prova um pouco diferenciada da prova da SpaceX, né? Que ela nos traz textos, né, de diversos tipos e principalmente a do ano passado, né? Ela, ela nos trouxe poesia da Cecília Meirelles Meirelles. e nos trouxe também o Estatuto dos Idosos, né? Aham. E sempre ela vem com alguns textos, reportagem, artigos. Ela é bem diferenciada da prova da SpaceX, né? E principalmente que o pessoal se preocupa muito com a redação, né? Esses textos, vamos dizer assim, já nos colocam no trilho da redação, né? Porque a AFA ela faz uma coisa diferenciada na redação, porque a maioria das bancas seleciona textos motivadores para fazer a redação. Então, o aluno faz a prova toda de língua portuguesa, depois ele vai ler os textos motivadores para, então, fazer a prova de redação, que tem lá um tema específico. O que a AFA tem feito? Ela usa os textos da prova de português como motivadores para a redação, né? Então, você vai ter aí esse texto, por exemplo, a prova do ano passado, né? O texto da Cecília Meirelles, que fala do envelhecimento, né? Que ela fala de como ela não está se reconhecendo no espelho. O texto 2 é a música do Arnaldo Antunes, Envelhecer, que também fala do envelhecimento. É o Estatuto do Idoso, que aí já traz um texto mais, uma redação oficial, né? Colocando os parágrafos, artigos. O texto 4 fala Para Sempre Jovem, que é uma revista filosófica. E o texto 5, Promessa contra Sinais da Idade, que já é do jornal O Globo, falando sobre rugas, flacidez e uma nova forma de evitar isso. O que a banca faz na redação? Ainda tem um outro texto, né, que é o Leite Derramado, que também Derramado, é da Velhice, mas é do Chico Buarque. É uma narrativa. E aí ele parte para a redação pedindo para o aluno considerar os textos da prova, não é, como motivadores, e o tema é viver muito com qualidade de vida, que ele vai associar a velhice à qualidade de vida. Né? Qualidade de vida dele. Isso também é diferente na AFA, né, das outras bancas, que a Marinha, por exemplo, coloca um tema, uma frase no quadro, né? Nem vem associado nada da prova. Sim. E aí tem um aluno aí, o Michael está pedindo para dar dicas da redação da ESA. Estou anotando aqui, viu, que vocês estão pedindo. Depois o Fabiano vai falando, eu vou providenciando algumas coisas aqui que o pessoal está pedindo para abordar. Então é isso, você tem que ler os textos da prova com bastante atenção, você não pode usar absolutamente nada dos textos motivadores, né? Como uma banca fala aqui, não copie nada dos textos da prova de português, eles servem apenas como fonte de dados. Então, assim, por exemplo, tem uma menina aí que pediu para dar uma dica, né? Essa dica serve para todo mundo, quem vai fazer militar, Enem, e é interessante que, assim, a gente não pode copiar nada dentro dos textos motivadores, mas a gente dá um jeitinho, né? Qual é o jeitinho que eu ensino para os meus alunos? É assim, lá na prova está escrito assim, 70% da população
têm acesso à internet. Como é que você faz na sua redação? Você inverte isso e diz que 30% da população não tem acesso à internet. É uma jogada estratégica, você usa, né, a informação dos textos-fonte sem copiá-los, né? Apenas invertendo um pouco as informações. Então, isso aí é uma dica, né? Aí eu vou fazer aqui, Fabiano, vai batendo um papo aí com eles, que eu vou procurar anotar aqui algumas coisas que eu possa comentar com a galera sobre redação, tá certo? Ó, tem gente que gostou da dica, olha os coraçõezinhos coloridos que gosta tanto. Não, o que é interessante também da redação da AFA é que ela nos coloca um limite de 100 palavras, o mínimo. E o aluno ele sente essa dificuldade na hora de escrever, para estar contando, tentando fechar. Eu converso muito com os meus alunos para fazer essa redação como eles fazem. Não fiquem contando linhas, e sim, faça a redação da melhor forma possível. Aí eu digo para eles, uma redação ideal, com uma boa introdução, um bom desenvolvimento, uma conclusão, ela vai dar em torno de 24 a 28 linhas. Eles vão estar bem acima das 100 palavras. Aí não tem essa problemática de ficar contando. Eu já vi aluno contando 1, 2, 3 para ver se fechava 100 palavras. Então, você sabe por que a AFA fez isso, Fabiano? Porque não era assim, né? Por que a aeronáutica, de uma forma geral, porque a Epicar também faz isso? A Epicar também faz isso. Porque alguns alunos, espertamente, começaram a escrever com letras muito grandes para ocupar as 30 linhas. Então, a galera esperta, né, começou a escrever. Aumenta a letra. Gordinho, né, aquelas letras forçosas para compor as 30 linhas. A banca percebeu isso, então resolveu contar o número de palavras. Mas se um candidato, como você falou, escreve com coerência, introdução, desenvolvimento, conclusão, num bom texto e atinge 25 linhas, ele já está com as 100 palavras nas 25 linhas. E eles consideram, porque a AFA ela vai considerar até preposição como palavra mesmo, um artigo ela já considera palavra, né? Diferente de algumas bancas de concurso público que não consideram nem preposição, nem conjunção, nem artigo palavra. Então, tem determinadas classes gramaticais, só AFA, não. Tudo que é palavra ela está considerando. Então, se você escreveu 25 linhas, numa letra razoavelmente boa, você já tem aí as 100 palavras, não precisa perder, ficar contando. E o pessoal está bem acostumado com a redação da SpaceX vamos dizer assim, a penalidade, né, de 0,3 em cada item. Sim. Já a AFA tem essa diferença. A penalidade de concordância, regência, acentuação é 0,2. A paragrafação é 0,5. Eles dão maior enquadramento, a estrutura do que a gramática, é isso mesmo. Até os alunos dizem que eu sou muito chato, que eu cobro muito essa parte aí da formatação dela, de espaçamento de linhas, cuidando. Se não, isso aí faz a diferença na hora lá. E eles não vão perder tantos pontos. E o que eu acho bastante interessante na redação da AFA é o item que diz ali informatividade. Esse item é importantíssimo. É o tal do repertório sociocultural, né? O quanto o aluno demonstra ter um repertório sociocultural de conhecimento filosófico, de história, de geografia, né? Isso tudo está lá no grau de informatividade da redação dele. Isso aí, aquele material que nós fizemos juntos, né, de comentários das bancas, estou buscando aqui no computador. Eu cheguei correndo para fazer, não tive muito tempo nada, não. Cheguei na velocidade aqui. Sabe como é que é sexta-feira, né? É uma coisa só. Sexta-feira. Mas o interessante é que essa nossa ideia é continuar com as outras provas, né? Sim. Aí, ó, vamos lá. Redação
para... Primeiro eu vou falar da AFA, né? Deixa eu ver se eu achei aqui. Tem aqui as características das bancas. Fala um pouquinho para eles aí da prova de português. Tá. Tem gente... Cadu, não acredito, gente, um ex-aluno meu que mora nos Estados Unidos. Olha que gracinha, assistindo dos Estados Unidos. Ai, Cadu, que saudade. Olha, ele foi meu aluno na escola, desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano. Depois ele ficou ainda por aqui pelo Brasil. Aí resolveu arriscar a vida nos Estados Unidos. Foi ele com a namorada, com a cara e a coragem. Admiro muito essa coragem dele. Nós escrevemos lá no colégio uma carta de apresentação e, ó, meteu o pé e está lá. Tá com saudade, né? Pois é. Saudade é bom, mas aí tá melhor do que aqui. Vai por mim. Vai ficando por aí mesmo, tá bom. Fala um pouco para eles da prova de gramática, o que eles têm que mais... o que mais cai na prova da AFA. Enquanto isso, eu vou procurando aqui aquele material. Pessoal, é o seguinte, a prova em si, ela vem bem distribuída, são 16 questões, e nós comentamos aqui, ela nos traz, a prova do ano passado, ela veio com 6 textos. Então, ela é uma prova bem distribuída, e pelo menos cada texto vai nos trazer uma questão de interpretação textual. Então, essa questão, ela não pode ser, vamos dizer assim, desperdiçada. Muita calma na hora de fazer. Retorne ao texto, verifique, cuidando sempre aquele detalhe pertinente, né? A questão de vai na pergunta, volta no texto, verifica, vê o pedido, vê o comando, verifica até ter a certeza. Opa, é isso aqui, marquei. Então, esses detalhes têm que ser observados, porque se são 6 textos, são 6 questões de interpretação. Imagina, de 16, 6 de interpretação. Caramba, pelo menos, né, de cada um, né? Tem que valorizar, né? Essa primeira questão, o pessoal que tem a prova e que pode dar uma olhada, é sobre os versos da Cecília Meirelles. É uma questão que vai trabalhar com o eu lírico. Então, ele tem esse diferencial. A prova da AFA, pelo menos nos últimos anos, eu tenho visto cair sempre umas 2 questões que vão envolver essa colocação da literatura. O eu lírico, figuras de linguagem, tá? Ou funções da linguagem também. Até mesmo tem uma questão, deixa eu só ver aqui qual é que é, eu estava até olhando ela hoje. É uma questão que ela trabalha com figuras de linguagem. Eu achei bem interessante, e não é é uma questão assim, ó, que o aluno não pode, é a questão número 4. O aluno não pode perder essa questão, pois ele nos dá outro detalhe bem importante. Cada questão nos dá 4 alternativas, diferente da prova da SpaceX, que tem 5. É mais trabalhosa um pouquinho. Então, ela se torna, assim, um pouco mais, vamos dizer, fácil. Nós temos 25%. Ali vai ter de acerto. A da SpaceX é 20% só. Então, eu tenho mais questões para conseguir resolver. Aqui ele colocou questões de metonímia, antítese, prosopopeia e eufemismo. Então, são figuras fáceis, na teoria, de se identificar, só que o aluno tem que ter um conhecimento, senão vai perder uma questão tranquila. No restante das outras questões que eu estava analisando hoje aqui, que a prof também está dando uma olhadinha, ele trabalha bastante com período composto, sempre vai cair uma questãozinha de período composto, com as orações. E, pelo que eu vi, a AFA ela gosta de misturar o período misto, né, prof? Eu gosto de misturar coordenadas com subordinadas. E aqui tem uma questão também que já caiu. Outra questão que eu também verifiquei que está sendo rotina deles cobrar é
é questões trabalhando com sintaxe, classificação de sintaxe. O pessoal tem que identificar e saber a classificação. Eu estou anotando aqui para alertá-los, né? Enquanto você fala aí. Eu acho que, assim, a prova da AFA já foi uma prova mais sintaticista, né? Já teve muito mais. Já teve mais. Olha quem está nos visitando aí também, lá dos Estados Unidos. Aí, ó, já temos dois estadunidenses. Temos o meu ex-aluno Cadu, fazendo engenharia aeronáutica nos Estados Unidos, e o professor Oberg. Oberg. Olha, Fabiano, o que eu posso dizer para os meninos é o seguinte: a AFA já foi uma prova que valorizava mais a sintaxe do que é hoje. Hoje você tem uma prova voltada para os textos, e a sintaxe ela é uma gramática textual. Então, por exemplo, todo ano, se você tiver que, assim, na última hora, escolher o que você vai estudar para a prova da AFA, o que eu posso estudar que com certeza vai cair? Com certeza vai cair uma questão de pontuação. Com certeza. Vírgula, principalmente. E essa questão de pontuação da AFA, ela sempre vai abordar a questão sintática, ela vai envolver a pontuação com adjuntos adverbiais, anote aí, que isso é uma coisa que cai sempre, é a pontuação com os adjuntos adverbiais deslocados. Se você tem um adjunto adverbial no final da frase, você não precisa pontuar. Se esse adjunto adverbial vem para o início da frase ou para o meio da frase, ele está viajando pela frase, passeando pela frase, ele vai levar as malinhas, que são as vírgulas. Então, a pontuação acaba caindo um pouco a pontuação do adjunto adverbial. Também cai muita pontuação de aposto, né? Aposto. Do aposto. A pontuação de orações adjetivas e explicativas, que sempre recebem vírgulas e as restritivas não. Então, eles trabalham a pontuação com essa diferença das orações adjetivas restritivas para as explicativas. E vocativo também. Eu tenho visto cair com uma certa frequência a pontuação no vocativo. O ano passado foi uma de adverbial, né? Que eles colocaram uma questão ali que falava sobre a subordinada adverbial. Sim. Então, essa é uma questão fácil de você saber que cair. A professora previu? Não há previsão, né? Não tenho bola de cristal, mas todo ano cai, a gente já se prepara para encarar uma questão de pontuação envolvendo as conjunções, as orações coordenadas, as orações subordinadas. Então, fica aí a dica para você estudar pontuação. Outra coisa que eu venho analisando na prova da AFA, que é recorrente, é uma questão, não todo ano, mas assim, quando cai pesado, é uma questão de funções da linguagem. Sim. Porque eles chamam metalinguagem, né? Aquela funções metalinguística, fática, função emotiva, referencial. Então, seria interessante que você também estudasse essa parte de funções da linguagem. Saber a notação dela dentro, né? Ano passado foi a questão 15, trabalhou com função, e a função era poética. Pois então, pelo menos cai uma questão envolvendo os elementos da comunicação. Questões que são recorrentes também em relação a texto são as questões de inferência. Caem, no mínimo, 2 questões de inferência nesta prova. Quando eles colocam o texto e pedem para você assinalar a inferência que você pode ter do texto. E, às vezes o aluno perde a questão porque ele não sabe o que é inferência, né? Então, a inferência, depois de lido o texto, o que você pode concluir dele? A inferência é uma conclusão a que você chega. Quando você lê aquele texto, o retrato da Cecília Meirelles, a galera está com a prova aí? Faz aí coraçãozinho para a Tia Rô, quem está com a prova de 2017 da APA nas mãos. Quem tem a prova, faz um coração aí para mim. Joga aí na tela, coraçõezinho. O primeiro texto, ele vai falar sobre a velhice, sem, na verdade... lá, olha o coraçõezinho já subindo aí. Coraçõezinhos. Isso aí. Candidato que é candidato tem que ter prova na mão.
Então, assim, eu vou ler com vocês aqui o texto, ó, retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, assim, na verdade, ela fala da velhice sem falar, né? Ela não diz a palavra, estou ficando velha. Ela diz, eu não tinha este rosto de hoje. O que você pode inferir disso? Que o rosto de hoje não é o mesmo rosto da juventude. Eu não tinha esse rosto. Aí ela diz, assim como, assim calmo, assim triste, olha a tristeza de tudo que ela viveu, né? Assim magro. Então, ela perdeu a massa, né? Aquela massa muscular e tal. Nem estes olhos tão vazios, que o olho na velhice começa a ficar sem o brilho, nem o lábio amargo, que ela já fala coisas amargas. Eu não tinha essas mãos com força, na velhice você vai perdendo a força. Então, assim, você vai concluindo tudo isso, mesmo que ela não fale, olha, eu não era velha como eu estou agora. No último verso, nos dois últimos versos, ela diz, em que espelho ficou perdida a minha face? Você só consegue, sim, Rosane Reis, alguma Dani, alguma ex-aluna, eu, alguma aluna. Dani Pessoa. Deve ser minha aluna universitária, provavelmente. Então, assim, quando ela fala em que espelho ficou perdida a minha face, é porque quando eu me olhava no espelho quando era nova, eu via outra figura, né? Qual é a constatação que nós temos da velhice? Por que o título dessa poesia é retrato? Se ela sequer fala de retrato, ela fala de espelho. Porque quando é que eu constato a minha velhice? Quando eu comparo o meu espelho ao retrato da juventude. Então, por isso que o título é retrato, porque ela está comparando o retrato dela na juventude com o espelho. E aí, no final, ela aborda essa questão aí, por inferência do retrato. Olha, em que espelho ficou perdida a minha face, ou seja, no espelho do passado, que é o retrato, né? A gente, na verdade, aqui em casa, eu eliminei, sabe, Fabiano? Os espelhos. Eu eliminei duas coisas aqui em casa. Uma que acaba com que mostra a minha velhice. E a outra que mostra a minha gordura, o quanto eu engordei. Aí, o que você faz para eliminar a ideia da velhice? Eu tirei todos os retratos da juventude. Aí eu só vejo ele, não faço comparações. E a velhice, ali, ó, alguém disse que eu fui professora na UERJ. Fui sua aluna na UERJ. Ah, que linda! Bem-vinda à nossa live. Então, assim, eu eliminei uma coisa que me engorda muito. Sabe o que é? Vou te dar essa dica aí. Agora tu vai eliminar aquilo que te engorda. Sabe o que eu eliminei daqui de casa? A balança. Ah, saiu? Não subo mais na balança, não sei se estou engordando. Acabou. E eliminei as fotos da juventude. Assim eu não sei que estou velha e não sei que estou gorda. Então, é isso aí. Então, pessoal, olha só, perceberam o que é o processo de inferência? Ou seja, a Cecília Meirelles, esse eu lírico, não disse, estou ficando velha. Você percebe porque ela fala, eu não tinha este rosto de hoje. Eu não tinha, no passado, este rosto de hoje. Aí ela fala triste, magro, calmo, mas ela não fala velho, percebe? No momento que você assim, estou velha. No final, ela diz, em que espelho ficou perdida a minha face? E aí você relaciona o título retrato e percebe que ela está comparando ao retrato da juventude. O processo de inferência. Então, você precisa ficar ligado nisso, porque o texto, ele te dá uma coisa que nós chamamos de signos verbais indiciais, que indicam, apontam para, né, sem necessariamente falar sobre o envelhecimento, que é o caso do texto 2 do Arnaldo Antunes, que o título já é
envelhecer. Aí já não é inferência, né? Aí já está explícito lá no título. Né? Isso, e até mesmo que nós comentamos a questão 3 aqui, que ela trabalha o retrato, ele vai trabalhar com função sintática. Ele nos traz trechos, né? E fazendo esse relacionamento de função sintática. É bem interessante. Olha lá, ele fala os termos calmo, triste e magro acrescentam circunstâncias de modo ao verbo ter, né? Pois é a função de adjuntos adverbiais de modo. Eu não tinha este rosto de hoje. Rosto calmo, rosto triste, rosto magro. Então, se isso está ligado a rosto, que é substantivo, né? Você Sim. não pode ter adjuntos adverbiais, né? Que estão ligados a substantivo. Né? É bem interessante, né, esse relacionamento. Eu estou torcendo que a prova da SpaceX venha nesse estilo. Ah, difícil, hein, amigo? SpaceX é um bicho. SpaceX é um bicho, né? Não é para criança, não, filhão. Aquilo ali é prova de gente grande. Aquilo ali é cachorro grande, não é para... Tanto é que nenhum professor de português se atreve a fazer um gabarito sozinho na prova da SpaceX. É muito complicado. Aluno acha que a gente vive no Olimpo, né? Somos os deuses do Olimpo. Não é nada, rapaz. Eu não faço gabarito da SpaceX sozinha, não. É muito difícil fechar. Eu chamo o titio Rômulo Bolivar, que é o meu amigo lá do ProEnem, Felipe, o Roberto Lota, fazemos junto. Olha só, cadê a menina que me pediu para falar da redação da AFA, pelo amor de Deus? Fala comigo, amiga. Você ainda está aí? Eu já vou vendo outra questãozinha aqui para nós discutirmos daqui um pouco. Fala aí. O Bizu. A prova da AFA que eu fiz veio mesmo questão de pontuação. Cadu. Cadu fez AFA aqui. Prova difícil, né, Cadu? Dá dor de cabeça. Mas vocês estão estudando e vão arrebentar a boca do balão. Deixa eu pegar aqui a prova da AFA, a correção. Estou com essa aqui. Tem uma... Oi, isso, Fanny. Foi você, meu amor, que pediu para eu falar da prova da AFA, da redação da AFA. É tanto espelho. Achei. Vamos lá. Mas quem estuda, chega lá, né? Eu só conheço 2 tipos de candidatos. Os que passam e os que desistem. Significa que se você não desistir, um dia você passa. Olha só. Anote aí. Caneta e papel na mão. Eu vou falar do espelho da AFA. A AFA divide a sua redação em 3 partes. Primeira parte, ela julga expressão. Anota. O áudio tá bom? Tá. Para mim. Eu estou tão acostumada a dar aula com o microfone. Beleza. Então, o primeiro ponto que a AFA avalia é expressão. O segundo ponto é estrutura, né? E o terceiro ponto é conteúdo. Show? Então, olha lá, expressão, estrutura e conteúdo, tá? O que ela vai avaliar? Que aspectos a banca vai avaliar quando ela fala de expressão? Então, anote. Ela avalia pontuação, importantíssima. Eu hoje, inclusive, fiquei sabendo de uma parada tensa. Por exemplo, as bancas militares, elas descontam. Se o cara errou vírgula, se ele errou 5 vírgulas, ele vai descontar 5 vezes a vírgula, ainda que tenha sido o mesmo erro. O que não acontece no Enem. Não, Enem não. Você erra a pontuação. Por exemplo, você não colocou vírgula no adjunto adverbial deslocado, você cometeu esse erro 5 vezes, ele só desconta uma vez. Sim. Nas bancas militares, não. Se você errar 5 vezes a pontuação dos adjuntos, ele vai descontar 5 vezes aquela pontuação.
Ele não vai considerar, ah, tá, ele já mostrou que não sabe essa pontuação, ele desconta uma vez só, que o Enem é bonzinho. Militar, não. 5, dane-se. Vai descontar 5 aí, né? Então, olha lá, pontuação, ortografia, e aí, olha só, eles descontam em ortografia não só os erros de grafia da palavra, acentuação, emprego de letra, se você colocou S no lugar de C cedilha, não é só isso que ele desconta, não. Se eles não entenderem a sua letra, se a palavra não estiver legível, pimba, ele vai descontar erro de grafia. Porque ele vai descontar aí caligrafia. E aí eu vou falar para vocês da letra. A letra na AFA, ela pode ser cursiva ou de forma. Se ela for cursiva, ela precisa ser legível, porque ele vai descontar ponto em caligrafia se você não tiver com uma letra legível. Mas se você fizer letra de forma, você precisa diferenciar bem a maiúscula da minúscula, assim, quer ver, ó? Marcando. Então, por exemplo, eu só faço letra de forma, professora, tem problema? Não, mas você tem que fazer isso aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Ó, isso aqui. Então, você observa o seguinte, a minha letra aqui está de forma. O que eu fiz com a letra maiúscula? O dobro da minúscula. Você precisa marcar bem a maiúscula, a diferença da maiúscula para a minúscula. Tem de ser visível, porque senão você faz letra de forma em tudo, a banca não sabe se você está sabendo usar a letra maiúscula. Então, você pode fazer na AFA a letra de forma? Pode, desde que faça bastante essa diferença da maiúscula para a minúscula. Então, vamos lá. Pontuação, ortografia, caligrafia, vocabulário. O que eles descontam em vocabulário? Se você errar uma palavra, o uso de uma palavra. Vou te dar um exemplo. Você diz assim, os adolescentes têm acne e esta acne contribui para a baixa autoestima. Esse verbo contribuir aí está errado. O emprego dele está errado. Porque contribuir é somar. Tem essa ideia do somar. E você não vai dizer que a acne vai somar para a sua autoestima, porque ela não soma. Ela é negativa, né? Então, o verbo contribuir não ficou bom nessa frase. Eu posso dizer assim, olha, eu estou contribuindo com a aula do Fabiano. Aí é contribuição. Por quê? Porque é uma soma. Tá certo? Então, eles... o meu mouse está com a pilha fraca. Pronto. Então, assim, eles descontam erro de propriedade vocabular. Isso é muito comum, né, o Fabiano, na idade deles, porque o aluno precisa ler muito, e isso é uma coisa que hoje em dia está ficando mais distante, né, também a repetição da mesma palavra no texto, no parágrafo ali, essa mesma repetição. Esses dias eu peguei um texto, o garoto repetiu 8 vezes a palavra campo, no mesmo parágrafo. Então, vê que assim, o vocabulário é muito pequeno. É verdade. Então, assim, a minha dica para você é que você leia bastante, né? Para que você possa ter um vocabulário dentro daquele mesmo campo semântico. Se você estiver falando de política, você tem que ter um vocabulário próximo da política, né? Se você vai falar, por exemplo, nessa redação que foi falar sobre qualidade de vida, você vai ter que ter um vocabulário de acordo com o tema, falar de envelhecimento, falar de nutrição, o áudio está horrível. Bem, então aí você tem aí, além disso, você tem a morfossintaxe, que são aqueles erros de colocação pronominal, da utilização da preposição na frente do pronome relativo. Esse é o livro do... Nossa, está esperando muito áudio também, está muito ruim.
Este é o livro de que gosto, essa é a menina com quem sair. Então, o uso da preposição na frente do relativo. Quando você comete erro de concordância, de regência, toda a parte ligada à análise sintática está envolvida nessa parte de expressão, que é o número 1, como eu falei, tá? Como é que eles fazem esse desconto? Anote aí, eles descontam 0,2 de cada erro cometido. Então, você errou uma vírgula, 0,2. Você errou a concordância, 0,2. Ou seja, eles não descontam pontos, como, por exemplo, no Enem, você cometeu um erro de concordância, você perde 40 pontos. 40 pontos com um erro de concordância. Então, a prova da AFA, tem um professor amigo meu que entrou de Minas Gerais, seja bem-vindo. Então, assim, quando você comete erros de expressão na AFA, não importa se você errou estrutura verbal, se você errou pontuação, se errou uma acentuação, esqueceu um acento na palavra, todos esses erros têm o mesmo valor, 0,2, tá? Diferente, como eu falei, do Enem, e a instrução que nós temos na correção do Enem é o nível de concordância, 40 pontos, ele já está perdendo. Fabiano, está aparecendo o Superman. Essa foi ótima. De repente, eu estava dando aula com o Clark Kent. Olha só, vamos lá, galerinha. Então, anotando aí. Agora, o item 2 da prova de redação, da avaliação, que é estrutura. O que a AFA considera estrutura? Foi o que o Fabiano falou. Paragrafação. O que a banca precisa ver? Precisa ver que você tem no mínimo 3 parágrafos. Um de introdução, um de desenvolvimento e outro de conclusão. E, para isso, você precisa afastar bem o início do parágrafo da margem esquerda. Então, bote 2 dedinhos e afaste bem o início do seu parágrafo da margem esquerda para que a banca possa olhar para a sua redação e perceber essa distância da margem esquerda. E, minimamente, o áudio está dando eco. Está dando eco aqui para mim também. O que eu faço? Não sei. Não sei como resolver isso. Se a senhora ficar... Ele melhorou agora. Hã? Ele melhorou assim. Não, tá dando eco aqui para mim também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Ok. E aí, melhorou? Melhorou? Melhorou agora. Agora não está mais dando eco, não. Pelo menos para mim não está. Vamos esperar o pessoal entrar, que a gente encerrou o vídeo. Né? A galera Eles entra. continuam online, prof. Oi? Eles continuam online. Mas só tem 5 aqui. Ainda está fazendo eco. Que estranho isso. Está fazendo muito eco. Bem. Melhorou? Que isso, hein? O dia hoje foi puxado, hein? Bom, vou continuar aí. Então, a gente está falando de paragrafação, e aí ele vai descontar, como você falou, 0,5 para o erro de paragrafação. Se a banca entender que você deveria ter colocado outro parágrafo, em vez de continuar naquele, ela também vai descontar 0,5. Eu não acho nem muita coisa, né, esse desconto da paragrafação,
Porque, assim, se o parágrafo não estiver bem posicionado, ele vai descontar 0,5 pontos. Agora, aquela quantidade de pontos que ele desconta em expressão acaba sendo mais significativa, né? Dependendo, se o aluno comete um erro de pontuação ou de pontuação, acaba o desconto sendo um pouco maior, né? Não, e é interessante que os alunos perguntam, mas tem um limite de desconto? Não, Não, não tem. porque cada erro que tiver eles vão descontar. O limite é até o zero, né? Porque antigamente eu fazia as correções, no início, eu descontava mesmo, descontava todas, né? E acabava dando notas negativas, Ah, é? para eles ver que não tem limite. Aí agora, faz uns 2 anos, eu comecei a colocar, tipo, na redação da SPSEX, quando alcança 30 acertos, 30 erros, desculpa, Sim. 30 erros, 35, já zera a redação. Senão, não... Eu vou diminuir o volume aqui para ver se melhora o erro. Pode ser que seja isso. Agora deu uma melhorada. Estava com o volume muito alto. Aí acho que estava dando microfonia. Melhorou? Melhorou. Bom, ainda estou ouvindo minha voz aqui, isso é muito ruim. Vamos lá. Agora vamos falar de conteúdo da redação, que é o terceiro tópico. O que acontece com o conteúdo é, primeiro, pertinência ao tema proposto. Então, ele propõe a você, como foi na redação do ano passado, que ele fez a proposta de viver muito com qualidade de vida. Então, assim, você tem que falar de viver muito, ou seja, ter muita idade, não chegar, por exemplo, você acredita que eu tenho avó ainda? Pois é, Tiago, mas eu fiz a besteira, o Tiago está dizendo que o telefone não dá microfone. Você acredita que eu fiz a besteira de puxar o fio e arrebentar o meu fone? Até joguei fora. Amanhã eu vou para outro também. Então, olha só. A pertinência, você diz que muito com qualidade de vida. Você precisa fazer uma coisa que eu chamo de recorte temático. Né? Qual recorte que você vai dar? Viver muito. Por exemplo, eu tenho avó. A minha avó tem 98 anos. Então, ela tem muita idade, mas ela tem qualidade de vida. Porque ela não está esclerosada. Ele deu uma boa ideia. Peraí, aguenta as pontas aí. O problema é, tem que achar isso. Já chega, aguenta aí, não vai embora não. Eu gosto dessa geração Z, porque eles entendem de tecnologia. Eu não tinha tido essa ideia. Moleque. Agora melhorou. Pô, Tiago, não foi que deu essa ideia? Aí, Tiago, você é o cara. Show de bola. Ô, Fabiano, você também tem que botar. Senão dá microfonia. Do mesmo jeito. Coloque aí. O áudio tá bom, gente? Aí, ó, o Lucas. Pode ir falando aí, prof. Eu vou pegar o meu. Deixa eu prender o microfone aqui. Pronto. Nem me lembrei desse negócio do microfone, viu? Como eu detonei o meu fone de ouvido ontem, nem me lembrei disso. Continua dando eco aqui para mim, mas acho que é porque o Fabiano ainda não colocou. Vamos lá? Caneta e papel aí na mão? Sou professor de redação para a AFA. Ah, Tiago, legal, seja bem-vindo. Então, ó, participa aí, amigo. Temos uma turma quente, encerrou hoje às 22h. Você é de que estado, Tiago? Qual é o seu estado?
Tô aguardando. O Fabiano está procurando o microfone. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, região serrana. Sou professora do Pró-Militares. Então... Ah, você é colega do Fabiano no Colégio Militar? Show. Ah lá, o Fabiano sai e deixa o Superman. Eu posso dizer para todo mundo que eu dou aula com o Superman. Isso é chique demais. Você me conhece? Provavelmente do Pró-Militares, né? Todo mundo me conhece, não posso fazer nenhuma besteira nesse mundo. Vamos lá, gente, anotando aí então. Boa noite, Pedro. Então, quando a gente fala de pertinência ao tema, é exatamente isso, é você não sair do recorte temático, né? Quando você fala de viver muito com qualidade de vida, você não pode deixar de associar as duas coisas. Não é só falar da velhice, falar de viver muito, falar de ter muitos anos de vida, mas é associar uma coisa com a outra, né? É você falar que você vai viver muitos anos, né? Como diz o Parabéns, muitos anos de vida, mas não só falar dos problemas da velhice. Principalmente, aí a Aline Aurora entrando, minha parceira amiga do site Aprenda Com a Aline Aurora, aprenda com Rosane Reis. Então, o recorte temático é isso, não é só você falar da viver muito, é falar de viver muito e associar isso à qualidade de vida, né? Então, você tem aí essas duas vertentes que você vai ter que trabalhar na balança com o viver muito e com a qualidade de vida na redação inteira. Se você não fizer isso, você falar muito mais da velhice e menos da qualidade de vida, ou falar muito mais da qualidade de vida e menos da velhice, não fizer este equilíbrio entre o tema, o que vai acontecer naturalmente relação desigual, a banca desconta 1,5 ponto. Então, o que acontece? Descontar 1,5 ponto é muita coisa. Se ela perceber que houve uma desigualdade, que você falou mais da velhice, dos problemas, do Alzheimer, e menos, né, da qualidade de vida, ela vai descontar 1,5. Ou se você falou mais da qualidade de vida, em detrimento de falar da velhice, se você ficar falando muito da prática de esportes, da alimentação, de procurar um médico geriatra, falar só da qualidade de vida sem equilibrar com a idade, então ela vai descontar 1,5 para cada relação de item do conteúdo que você falhar. Tá? Então, você precisa ficar muito ligado nessa questão da pertinência ao tema proposto. O segundo item avaliado no conteúdo é a argumentação coerente. E também a perda é de 1,5 para cada incoerência que você cometer. Então, se você está dizendo que o idoso precisa ter qualidade de vida, que ele precisa viajar e etc., e daqui a pouco você diz que ele tem que trabalhar até tarde, que tem que aumentar a quantidade de anos até ele se aposentar, você não está sendo coerente. E aí você começa a perder 1,5 a cada incoerência que você comete, né? E por fim, como o Fabiano falou no início da live, o grau de informatividade. Que a banca percebe o seguinte: escuta, você está só falando o que você acha, mas cadê as informações? O que são as informações, amigo? Anote aí. Dados estatísticos, argumentos de autoridade, causas e consequências, fatos concretos, fatos históricos, exemplos que você vai dar, ilustrações reais do que já aconteceu, do que já se viu. Então é muito importante que você... se eu pudesse participar, ficaria feliz. Pede para participar aí, Thiago. Vamos junto. É teu amigo aí, ó. Teu colega de trabalho. Tamo junto, participa aí.
Então, assim, é claro que você precisa dessa informatividade, que a banca do Enem não chama de grau de informatividade, ela chama de repertório sociocultural, e ela vai julgar o seu repertório. Se o seu repertório é um repertório pessoal, das experiências que você viveu, ou se você tem um repertório de leitura, porque você leu aquilo em alguma revista, em algum livro, em jornal, né? Então ela começa a julgar esse teu repertório, da mesma forma como a AFA vai julgar. Se você deu um dado, se você falou que atualmente a expectativa de vida aumentou, mas você não diz de onde você tirou isso, essa informação ela foi dada por que órgão? Pelo IBGE, então você colocou lá, a expectativa aumentou no Brasil, mas não colocou a fonte, você perde 1,5 ponto. Não é assim, Fabiano? É essa perda que eles fazem da informatividade, é isso mesmo? Eles vão descontando, né? Até 1,5 ponto. Então, eles têm. Não basta somente trazer informação, tem que trazer a fonte, né? Sim. E depende muito também a fonte. Tem fontes que não são confiáveis. E outro detalhe, tomar bastante cuidado na fonte. O caso eu brinco muito, vai trazer um jornal do interior, do interior, do interior. Aí a banca vai ficar, existe, não existe? Então, trazer fontes confiáveis, né? Que tenha um respaldo perante a banca. Aí eu vou falar uma coisa para você que eu ensino para o meu aluno a mentir, sabe? Claro! Pô, o cara não pode saber todas as informações do mundo. Então eu digo assim, olha só, se você tem que mentir, mente com cara de verdade. Mente na cara de pau. Entendeu? Coloca lá. Pô, bota lá, qual é a fonte? Você pode, segundo dados do IBGE, no último censo de 2017, mente direito. Aí você bota lá os dados estatísticos. Professora, mas eu posso mentir? Todos os meus alunos, sem exceção, passam na prova mentindo. Segundo Stephen Rowling, da Universidade de Toronto, no Canadá, o Stephen Rowling está em todas as provas dos meus alunos, Fabiano. Cara, assim, ele é especialista em quê? Na porra toda. No que você quiser. Que ninguém vai ao Canadá, ninguém sabe onde é que fica Toronto. Aí você põe lá, segundo Stephen Rowling, especialista em pontinho, da Universidade de Toronto, no Canadá, a expectativa de vida do mundo aumentou. E você vai e segue o barco, entendeu? Segue por aí. Porque ninguém vai parar de corrigir redação para ficar conferindo isso no Google, né? Uma técnica que eu uso também é sobre a data. Fala a fonte e o ano. Sim. Aí eu digo, pessoal, cuidado, não coloquem a bunda na janela. Colocar o dia, o mês e o ano. Utiliza o ano de 2000. Claro. Porque o corretor não vai procurar no ano inteiro. Em algum momento saiu alguma coisa sobre o assunto. Claro, com certeza. Não, e a gente, por exemplo, eu faço parte de banca, eu corrijo prova. Aí eu não paro a correção, não fecho a tela, porque a gente abre uma tela para corrigir. Eu não fecho a tela para procurar no Google se aquilo é verdade. Até porque não importa se é verdade. O que importa é que o aluno soube usar um dado no momento certo. Aí o Tiago achou que era só ele que fazia isso. Não, Tiago, estamos juntos. Bate aqui. Tem que ensinar o aluno a mentir, mas tem que mentir direito, né? Como o Fabiano falou. Não vai botar dado específico demais, que aí a banca vai perceber que você exagerou, né? Oi? Nossa live vai fechar em